Bem-vindo ao canal Conexão Bíblica, onde compartilhamos ensinamentos e curiosidades sobre a Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir e comentar sobre o que aprendeu. Sua participação é muito importante para nós. Bom vídeo! Por duas ocasiões, Satanás solicitou permissão de Deus para atacar alguém. A primeira vez foi para testar a fé de Pedro. Pedro era um pescador por profissão, era tipicamente conhecido por ser um homem de ação. Alguém com um bom porte físico e destemido, como sua apresentação na Bíblia demonstra. No entanto, a transformação desse humilde pescador em um apóstolo de Cristo é retratada no Novo Testamento. Especificamente na última ceia. Jesus advertiu a Simão Pedro que um desafio de fé estava à frente. Ele disse: Simão, Satanás pediu para vos peneirar como o trigo. Lucas 22, versículo 31. Diante dessa situação difícil, Pedro, o discípulo conhecido por falar o que pensava e ser muito incisivo, enfrentou um grande teste. Satanás pretendia abalar sua fé de forma tão avassaladora a ponto de fazê-lo tropeçar e cair, demonstrando que mesmo o fiel servo de Deus não era suficientemente forte. O desafio enfrentado por Pedro era complexo, mas não estava limitado apenas a ele. O versículo 31 de Lucas 22 utiliza o plural, indicando que Jesus estava comunicando a Pedro que Satanás havia mirado em todos os discípulos. Algumas traduções enfatizam o grupo inteiro. Simão, Satanás pediu para vos peneirar como o trigo. Nesse trecho, somos apresentados a uma visão do mundo espiritual, que levanta diversas indagações, mas também oferece garantias significativas, sendo a principal delas a hierarquia divina. Fica evidente que Deus está no controle, e o diabo tem restrições. Veja que o verbo pediu. A Bíblia está sendo clara em dizer que o diabo não impôs, decidiu ou ordenou algo. Ele pediu permissão para tentar Pedro, assim como fez quando solicitou permissão para tentar Jó. Isso nos convida a repensar nossa percepção sobre Satanás. Deus utiliza todas as criaturas para cumprir seus propósitos no reino. O nome Satanás carrega o significado de adversário ou acusador. Ele acusa os seguidores de Deus de cometerem o mal, como é observado em Zacarias 3, versículo 1. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Como Pedro mais tarde falou em 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda como um leão rugindo, buscando alguém para devorar. A metáfora de peneirar o trigo também simboliza abalar ou testar alguém. No contexto bíblico, grãos como o trigo eram peneirados por meio de uma peneira ou crivo. As impurezas e sujeiras que se agarravam ao grão durante o processo de debulha eram separadas do grão bom e útil à medida que era agitado com força. A intenção de Satanás ao peneirar Pedro e os outros discípulos como trigo era quebrá-los e minar sua fé. De fato, o adversário visa enfraquecer a fé de cada crente. João 10, versículo 10, pois o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus veio para que possamos ter vida em abundância. Contudo, Jesus confortou Pedro com essas palavras: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, fortaleças teus irmãos. Lucas 22, versículo 32. O papel de liderança que Pedro assumiu na igreja primitiva mostra que a oração de Jesus por ele foi atendida. Jesus não prometeu remover o iminente teste de Pedro, em vez disso, ele orou para que a fé de Pedro não desmoronasse. Na jornada cristã, enfrentar desafios é esperado. É através dessas dificuldades que entramos no reino de Deus, como está escrito em Atos 14, versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Romanos 8, versículo 28 diz:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sempre que enfrentamos testes, Jesus está ao nosso lado para nos fortalecer e interceder por nós. É tranquilizador lembrar que o poder de Satanás de peneirar Pedro como trigo foi limitado pela intercessão de Cristo. Quando Satanás nos atacar, devemos lembrar que Jesus Cristo está sempre presente para interceder em nosso favor. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é capaz de nos salvar e nos proteger de modo que o diabo não possa destruir nossa fé e esperança. Jesus estava confiante de que Pedro se recuperaria e continuaria a auxiliar outros discípulos. Outro propósito por trás das provações que enfrentamos é nos capacitar a ajudar os outros em seu crescimento na fé. 2 Coríntios 1, versículo 6. Se somos afligidos, é para vossa consolação e salvação; se somos consolados, é para vossa consolação e salvação. Antes de Pedro negar a Cristo 3 vezes, ele estava excessivamente autoconfiante, confiando em sua própria força. Porém, após ser abalado como trigo, ele aprendeu que a fraqueza da carne pode levar ao fracasso. Marcos 14, versículo 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar é essencial para evitar a tentação. Com essa compreensão, Pedro desenvolveu empatia e compaixão pelos outros, os ajudando a evitar os mesmos erros. Verdadeira fé e perseverança não são reveladas por perfeição isenta de pecado, mas pelo arrependimento e restauração após uma queda. Assim como Pedro, nós nos levantamos e continuamos. Quando Satanás nos peneira como trigo, temos um defensor em Jesus Cristo, que intercede por nós, como está escrito em João 17, versículo 15. Ele nos protege, impedindo que o diabo destrua nossa fé e esperança, nos mantendo seguros. É também importante lembrar que Jesus Cristo iniciou uma boa obra em nós e a levará à conclusão. Todos enfrentamos momentos de fracasso, a questão é como responderemos. Muitos desistem e trocam uma vida de serviço no reino por uma vida derrotada. No entanto, o fracasso não precisa ser o fim. É uma oportunidade para um novo começo, fortalecido pela força de Cristo. Satanás esperava abalar a fé de Pedro de forma tão intensa a ponto de ele se afastar de Jesus, assim como a palha é separada do trigo. Pedro estava determinado a cumprir sua promessa a Jesus, mesmo que todos o abandonassem. Ainda que todos venham a tropeçar, eu não. Marcos 14, versículo 29. No entanto, Satanás entende o poder do medo. Quando ele peneira os crentes, seu objetivo é enfraquecer nossa fé ao ponto de nos tornarmos inúteis para Deus, nos afastando do serviço no reino. Para alcançar isso, ele mira nossas fraquezas, as áreas onde acreditamos ser invulneráveis ou altamente protegidos. Quando o diabo tem sucesso, podemos nos sentir desanimados. No entanto, isso não precisa ser o desfecho. Deus pode usar o fracasso como uma oportunidade para a purificação espiritual, se estivermos dispostos. Pedro deixou de lado o orgulho e se revestiu da coragem do Espírito Santo, se colocando em situação de humilhação, perseguição e até morte para espalhar o Evangelho. O fracasso funcionou como um catalisador para uma fé mais profunda e um serviço verdadeiro. É encorajador saber que Deus é sempre mais poderoso que Satanás, e que, através da fé em Cristo, podemos resistir à destruição de Satanás e conquistar uma coroa de vida. Porém, o texto não para por aqui. A palavra de consolo e esperança de Deus vai além. Nas batalhas cotidianas, precisamos de encorajamento para que, mesmo em momentos de sofrimento e fraqueza, não abandonemos a fé nem blasfememos contra Deus. Precisamos de garantia de que as flutuações em nossa fé não nos levarão eventualmente a um declínio permanente e uma queda completa.
E Jesus nos proporciona esse encorajamento e garantia. Aquele que foi fortalecido se torna o fortalecedor. A alegria que encontramos nas promessas de Deus é ampliada quando transborda de nossas vidas para os outros. E quanto aos 10 apóstolos restantes? Há lições valiosas a serem aprendidas aqui. Às vezes, Deus trata diretamente conosco, fortalecendo nossa fé em momentos solitários nas primeiras horas da manhã. No entanto, na maioria das vezes, talvez em 10 ou 11 ocasiões, Deus reforça nossa fé por meio de outras pessoas. Deus nos envia indivíduos como Simão Pedro, que trazem a mensagem de graça que necessitamos para seguir em frente. Isso nos lembra de como a alegria pode chegar pela manhã, mesmo após uma noite de espera. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma, considere apertar o botão de like e se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.